Então, gravando, pronto. Então, quer dizer, a ideia básica é essa noção de uma arte, vamos usar, como a gente via no caso do Gauguin, uma arte sintética. Só que não é o tipo de síntese que o Gauguin operava, né? Deixa eu ver se tira essa tela de cima, como que vai sair daqui? Será que sai? Tomara que saia daqui a pouco. É, esse tipo de síntese, né? Por exemplo, aqui, esse olho como uma esfera quase geométrica, cercada numa áurea, né, no interior ali de duas colunatas e agigantado, é muito diferente do que o Redon fazia. E aí, justamente para a gente comparar, por exemplo, aqui, olha, vocês estão vendo essa gravura que a gente já falou dela ano passado? Do jovem, né, aqui dos anos 60 quando ele começa o trabalho dele gráfico. Você vê que basicamente aqui tem muito essa ou esse desenho, né, a batalha. Você vê que tem muito essa coisa que ele chamava de romântica, mas que se dá nesse apinhado, sempre por esse excesso, né? E isso é importante pensar porque é em oposição a esse apinhado, a esse excesso que caracteriza essa arte do jovem Redon da década de 60, que na década que a gente pode já identificar na década de 80, ou melhor, no final já da década de começo da década de 70, com a arte dele ganhando esse, né, isso tudo a gente chegou a mencionar, mas é só importante ainda sinalizar esse esse ponto de inflexão que ocorre na obra dele, tudo esse apinhado, todo esse excesso de figuras, é, é muito um jovem Redon que é cria do Brezin, né? Dá para ver que tem uma relação muito direta com aquilo que ele começou a estudar, né, e fazer junto com o Bresdan a partir aí da década meados de 60, né? Você vê que toda isso aqui tudo Bresdan, né? Ele tem muito esse detalhismo, esse excesso de elementos, né? O Bresdan que marca esse Redon dos anos 60. E justamente na década de 70, a gente não consegue identificar muito bem quando, mas a gente pode ver por alguns desenhos datados que meados da década de 70, ainda no desenho a carvão, muda completamente a obra dele. Muda nesse sentido de esse excesso de figuras, essa ornamentação, ela vai dar lugar a esse tipo de composição simplificada ou sintética, né, para a gente usar esse termo que o simbolismo adora, né? E essa simplificação, por exemplo, do ponto de vista do cenário, você veja como nesse é uma linha simples de horizonte, talvez aqui na parte inferior seja o mar ou algo que o valha, né? Não fica muito claro, mas tem essa linha do horizonte e depois um círculo perfeito, aberto, né, com uma abertura, no interior do qual tem essa cabeça de perfil, né? E aí, justamente nessa ideia da elipse, né, ou de uma metonímia, né, como a Marina está propondo, a ideia dessa figura que se dá a ver apenas por um detalhe que a compõe. E isso vai ser a tônica dessa arte do Redon dos anos 70, dos anos 80, vamos colocar até a virada do século, né? Porque aí, quando entra no século XX,
a gente vai ver que a obra dele ganha uma nova configuração a partir do fim dos negros, que eles chamam os meus noirs, como ele vai dizer, que corresponde aos desenhos a carvão e aos álbuns litográficos. Então, quer dizer, esse conjunto que corresponde aí os 25 anos, né, que é esse grosso da obra dos negros, vai sair de cena e vai entrar cor. Isso e depois, claro, depois a gente vai falar da cor, que vai ser basicamente aquarela, pintura vai entrar, né? Mas isso eu quero Ah, falar depois. desculpa, Lemos, a partir de quando ele abandona esses negros? A gente começa a ver aí isso em 97, 98, mas isso vai ficar muito claro, né, a partir de 1901. Mas já vem nos últimos anos, né? Ainda tem álbum que ele faz em 99, em 1898 ele faz um álbum dedicado ao Baudelaire, né? Mas ainda tem essa presença do negro, mas a gente já vê que ele não tem mais essa força. E ele tem até, depois a gente vai falar disso, tem até uma explicação que ele oferece do ponto de vista de por que ele vai tirar os negros, esses negros vão desaparecer e vai entrar aquarela e vai entrar a pintura como técnicas dominantes na obra dele, né? Mas eu estou só adiantando isso para situar esses dois momentos. Quer dizer, então tem um Redon anos 1860, muito próximo ao Dresden, né? A todo esse rendilhado, né? Aqui vocês estão vendo, esse negócio aqui em cima, por que que não sai? Nossa, saiu, finalmente. É, todo esse rendilhado e essa elaboração minuciosa, né? Essa chineseria que é da obra do Dresden e que o jovem Redon dos anos 60, né? Ele toma para si como aprendiz. Lembrando-se que a gente já em algum momento comentou, nos anos 60, ele vai para Paris tentar fazer belas artes, e ele não, aliás, o primeiro exame que ele faz é para a cadeira de arquitetura, ele não consegue. Depois ele volta para Bordeaux, decide ser pintor, e a família manda ele de volta para Paris, só que ele vai estudar com Gérôme nos ateliês livres, e ele fica tão consternado com o temperamento autoritário do Jérôme que ele volta para Bordeaux, e é lá justamente que ele tem esse encanto e essa presença libertária, imaginária, né, que constitui justamente, né, se ele, né, vai abandonar esse lado muito detalhista, muito minudente que aparece no Bresdan, ele vai reter, por outro lado, o, o, o elemento fantástico, né? O Bresdan já tem muito, né? O Bresdan que nos anos final dos anos 40, nos anos 50, ele tinha participado com o Baudelaire e o Gautier lá do Clube dos Rachicheiros, né? Tinha uma circulação grande por essa juventude boêmia parisiense. Então ele tem muito claro uma parte da obra do Bressan tem muito a ver com o fantástico. E é esse lado, né? Mesmo que o Redon vai eliminar todo esse excesso ornamental do Bresdan, o que ele vai reter justamente que provavelmente converge já com o imaginário dele, embora o que ele fez, o que a gente tem hoje, do que o Redon fez na década de 1860, ainda não tem a ver com essa coisa do fantástico, propriamente dita, que vai compor, que vai dominar a arte dele a partir de 1870,
75, né? São alguns desenhos a carvão que ele começa a compor. E aí tem essa questão que a gente começou a comentar semana passada, né? Ele diz em cartas que ele começa a fazer litografia para construir álbuns e fazer circular essa obra dele que dormitava de desenhos a carvão que dormitavam nas pastas. Então, a questão toda, e ele próprio diz, a litografia entra na obra dele, a ideia de fazer gravura e conquistar um público, ela, ela entra como um elemento de fazer circular a obra dele. No, no Dan Leheve, aqui a tiragem são 25 álbuns que ele faz. Então é ainda, evidentemente, um conjunto relativamente pequeno, né, porque a litografia permite grandes tiragens. O segundo álbum, que a gente vai falar daqui a pouco, o dedicado ao Edgar Allan Poe, ele já faz com 50 gravuras, com 50 litos o álbum. E esse álbum são 10 imagens, né? Esse que estava vendo, e você veja como todos eles já têm esse caráter de trabalhar um cenário que desloca o espectador. Isso é interessante pensar, porque ele próprio vai dizer que essa arte dele não vai ser feita para muitos. Vamos dizer assim, pouca gente vai entender, né? E a gente sabe por algumas cartas que ainda remanescem dessa época que metade desses álbuns ele vende dos 25, metade ele acaba ofertando como presente. Ele participava desde 77, e isso vai durar ainda a década de começo dos anos 1880. Ele participava de uma soirée lá da Madame Reissac. Nessas noitadas ele tocava violino e o Ernest Chausson, o grande compositor Ernest Chausson, que vocês ouvem lá no, no Pianíssimo da Cultura, é o único lugar, ou nas vésperas eles tocam o Ernest Chausson, ele tocava piano. E o Ernest Chausson vai ser muito amigo do Redon, né? Amigo desse período, né? E depois o outro grande amigo dele em relação à música vai ser evidentemente o Debussy. E a gente conhece, mas isso já no final da década de 90, né? Na década de 90 que o Debussy entra como tem algumas cartas entre eles que ainda remanescem, né? Então tem o violão do Ingres, violão d'Ingres e o violão de Redon. É... Só um detalhe que eu não comentei, que isso é importante para a gente tentar situar, e tem um aspecto que aparece muito nas cartas de época e mesmo em textos do Redon, dessa figura como isolado. Depois ainda vai ter lá, o Verlaine vai falar no poema Les Isolés, né? Que é uma tópica muito própria dos simbolistas, né? Quer dizer, aqueles que não inadequados, aqueles que não encontram na sociedade ou no mundo contemporâneo, tal como se apresenta, um lugar, um lugar definido, né? Então, portanto,
esse recuo para os sonhos. E tem um lado curioso que ele diz numa carta, essa carta já é de 98. Então, portanto, ele fala retrospectivamente sobre esse álbum. E o Redondo diz o seguinte: o título, né, Dans le rêve, o título no sonho, me veio rapidamente e designava a minha atmosfera, ambiance, pessoal naquele momento. E atente-se para o que vem agora, que é interessante pensar justamente essa oposição contra a coisa da época. Lia-se Assommoir e os impressionistas com Degas, você veja, ele coloca esse apóstrofo para dizer que o Degas não é exatamente impressionista, mas partilhava com eles. Lia-se Assommoir, né, Zola, portanto, e os impressionistas com Degas tinham já dado uma larga passagem na esteira de Zola. Esse comentário é interessante porque vai nortear um espaço de relação e de margem do Redon em relação a, um grande conjunto de artistas da época dele. O, os impressionistas, por exemplo, e a famosa frase que a Marina adora, né, o teto muito baixo dos impressionistas, na verdade ele falava mais do Pissarro e do Sisley, mas se aplica de maneira geral a eles, corresponde justamente a essa arte que tem no visível, no atual, né? Por isso que o Zola chamava, ele não chamava eles de pintores impressionistas, chamava pintores atualistas, né? E nesse sentido, é, isso, Dresden, aqui, ó, cadê? Aqui o nome dele. Vocês estão vendo quando eu mudo de tela, né? Aqui, ó. Obrigada. Aqui, ó. Rodolphe Bresdan. E ele é um cara genial, esse Bresdan. Se vocês quiserem, depois eu te passo o conto do um conto que o Champfleury escreve na década de 50, que tem a figura do Bresdan como protagonista. Ele romanceia, na verdade, a vida do Bresdan, né, como justamente essa tópica do romântico, que ele morava numa mansarda em Paris, ele vivia com um coelho e ele fazia gravuras para sobreviver em meio à miséria. Ele fazia gravuras ao modo de Rembrandt e o Marchand acabava vendendo para museus e colecionadores como se fossem Rembrandt ou mestres holandeses do século XVII. Depois eu passo esse conto do Champfleury, e o conto chama-se Chien Caillou, né? Literalmente cão seixo, né? Mas esse Chien Caillou tem uma tem um termo que se assemelha, né, a Chien Caillou, né, uma holófrase com o personagem do Hopper, o Último dos Moicanos, que era um livro, né, do qual o próprio Brezan gostava, e ele é comentado. Então, Chancaiu também tem essa brincadeira homo- dos sons, né, uma homofonia com esse nome do personagem lá do, do Último dos Moicanos. E, um detalhe, né, o conto, né, não vou contar o final do conto do Champfleury, mas é quase premonitório em relação à vida do próprio Besdan, porque ele, nesses anos 60, cadê? Nesses anos 60 aqui, que a gente está vendo essas aqui do Bom Samaritano, ele está em Bordeaux,
Depois ele ainda, porque ele consegue um dinheirinho reimprimindo essa litografia, ah, e ele tenta, ele vai e migra para o Canadá no final da década de 60, não dá muito certo também por lá. Ele volta para a França, ele faz ainda um pouco de gravura e morre na década de 70 em Sèvres e é enterrado na vala comum. Tal o nível de miséria física que, que ele se encontra. E o Redon escreve um texto belíssimo, né? Uma espécie de homenagem póstuma para, para aquele que ele considera o seu grande mestre, o Rodolfo Bresdan. Ele foi ficou muito esquecido, na verdade. Um pouco o Breton, os surrealistas acabam retomando um pouco a figura do Bresdan na década de 20, né? Mas só recentemente, por exemplo, quando eu estava lá estudando mestrado em Paris, em 2002, 2003, a Biblioteca Nacional da França estava fazendo uma grande exposição sobre uma espécie, não exatamente uma retrospectiva, né? Mas uma grande exposição sobre o Beresdan, né? Tem até o catálogo que ele produz, aqui, ó, que eu acabei comprando na época. É esse daqui. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Acho que vai ver o contrário. Chama Rodolphe Bresdan. E aí é toda a obra gráfica dele. É um catálogo bonito que a Biblioteca Nacional fez, trazendo ao modo quase de uma retrospectiva esse conjunto de obras sobretudo, as técnicas muito inusuais que ele praticava, que a gente vai ver depois no Redon. Ele era muito, para usar um termo de hoje, assim, ele é muito experimental. Então, por exemplo, em lito, ele usava pena, usava uma série de rolete, usava lixa, usava uma série de instrumentos que não são próprios da gravura em pedra, né? Porque a gravura em pedra é apenas um procedimento químico, planográfico. Então, ele emprestava técnicas da gravura em metal, sobretudo a água forte, e transfazia, né, um análogo da técnica da gravura em metal para a litografia. Isso a gente vai ver muito depois no Redon, essa mistura de técnicas. E que, evidentemente, produz nos impressores, nos ateliês de impressão, uma dificuldade imensa no sentido de tentar trazer né, porque pedra, né, gravura como é um procedimento químico, é diferente você imprimir estilo ou metal que você imprime a partir da tinta que fica no sulco, né, da gravação. E a pedra não precisa disso, porque ela é basicamente ali é a mãe do offset, né? Então é basicamente o que está quimicamente ali gravado que você passa com a água, né? O procedimento da lito basicamente é a oposição gordura-água. Então é offset já. E ela permite, por isso mesmo, milhões e milhões de cópias sem perder a qualidade. Por isso, por exemplo, o cartaz, qualquer tipo de cartaz no 19, a partir do Senefelder, que inventa lito na década de 1810, vai ser produzido por litografia. O Toulouse-Lautrec, né? Os cartazes dele são todos de litografia, com a diferença que a litografia, a cor, né, como aqui o Lautrec pratica, para cada cor uma pedra diferente, né? Então, se é tricômico, como basicamente o Toulouse-Lautrec, lá o Lagulu, né, os famosos cartazes dele para o Moulin Rouge,
basicamente, ele usava a tricomia. Então, você usava três pedras para imprimir e sobrepunha, né? Essa é a diferença. E o Rodin, na verdade, na Lito, ele sempre usou, como ele fala, os meus noir, né? Os meus negros. Então, basicamente, ele só usava de uma única pedra, né? De um único tom. E ele vai buscar muito. Quem adorava muito Brezdan, que me ensinou a ver a obra dele, foi o Grassmann. O Grassmann que conhecia o Brezdan, que ninguém conhece no Brasil, aliás, né? Mas ele, como era quase um alquímico, um bruxo da técnica também, ele logo des- descobriu o Grassmann que me disse assim que que ele disse que nos anos 1950 ele foi para Viena, uma bolsa que ele ganhou na Bienal. Acho que ele ganhou uma bolsa na segunda Bienal de São Paulo, prêmio de desenho. Ele foi para Viena estudar lito e ele começou a experimentar uma série de hibridismos, né, na lito, achando que estava inventando coisa. Daí ele volta e descobre Brezan e fala: Nossa, mas Brezan tinha feito há um século e meio tudo aquilo que eu imaginei que eu estava inventando em termos de técnica litográfica. O Brisdão já tinha feito isso e só agora eu descubro, né? Então, voltando à questão que nos interessa aqui, né? Do ponto de vista do Redon, é, a ligação dele com os literatos, ele faz primeira coisa, então tem esse álbum de 79 e essa relação se continua com uma outra coisa que antes de falar disso, essa questão da passagem, né? Como ele fazia basicamente desenho a carvão. Olha aqui, por exemplo, um desenho a carvão, e aqui a gente vê a passagem desse desenho para a litografia. Então, basicamente, ele usava, isso ele descreve, havia uma tecnologia de imagem na época chamado papier report, ou, ou como se diz lá em Valinhos, papel de transferência. A lito é mais gordurosa do que o desenho. Exatamente. Ela tem mais veludo. E é isso que ele busca, exatamente, Maria. Impressionante a diferença. E é isso que ele vai falar. E, aliás, é uma discussão que ele tem. A gente ainda conhece algumas cartas que ele troca com os impressores. Tinha um ateliê famoso, que ainda existe, eu não sei hoje, mas nos anos 2000 e pouco, que eu estava lá fazendo mestrado, e eu fui visitar lá no Marais, o Le Mercier, que era um ateliê de lito do 19, que ainda naquela época, isso foi 2002, eu tive lá estudando, eu fui visitá-los, eles ainda faziam lito. Só que nesse 19, eles faziam lito tanto artística quanto comercial. E mais recentemente, né, não sei ainda se eles funcionam, porque eles estavam com muita dificuldade, né, de manter o ateliê, mas a versão mais recente. E aí eu conversei com o bisneto do impressor do Redon. Ela falou assim: foi meu bisavô que fez isso. Então tinha essa tradição também, né, de passar o ateliê no interior da família. Só que o Le Mercier, eles tinham parado, né, desde da guerra, da Segunda Guerra, como lá o jovem impressor me dizia na época, jovem na época ele já tinha 80 anos, mas ele ainda fazia lá, né? E ele falou que estava com um problema dessa coisa geracional para continuar mantendo o ateliê de Lito funcionar, né? Mas eles só faziam, depois da Segunda Guerra, só lito artística, né? Então eles tinham parado toda essa atividade de que eles faziam muito também rótulo,
cartaz, etc. e tal. E aquilo é interessante comparar, né, porque o Redon fala que o Fantin Latour lhe apresenta essa ideia do decalque, de um papel especial de transferência que você consegue fazer passar o seu desenho, né, no caso, como o desenho a carvão ele tem uma série de similaridades com o desenho litográfico. Então, o giz litográfico, né, dá para ver a gramatura aqui da pedra, né, e ele vai, alguns, você vai ver que tem uma similaridade muito grande, mas aí o que ele faz, uma vez que ele transmigra o desenho do papel, né, no caso, o desenho a carvão, para a pedra, ele passa a trabalhar sobre a superfície da lito, sobre a pedra, acrescentando. Em geral, ele vai usar muito, a gente vai ver em outras, deixa eu só passar uma aqui para frente para mostrar. Por exemplo, tá vendo aqui, junto ao sino, se dá, tanto em cima quanto embaixo, aqui acho que dá para ver melhor, né? Aqui, ó, nessa parte aqui em cima, esse monte de risco, né? De um lado, aqui acho que maior dá para ver, de um lado de outro, e o que que ele vai aplicando? Ele entra com a lixa, lixa mesmo de madeira, que tem uma gramatura maior, e depois ele pega aquela punção que se usa para fazer a gravura e ele vai riscando em volta. Ou seja, ele vai abrindo brancos, e vai abrindo luzes. Então, portanto, aquilo que era um processo planográfico, meramente químico, ele vai escalavrando e transformando aquilo em gravura. O que é totalmente contrário, né, para não dizer. E aí a dificuldade do litógrafo, do impressor litógrafo, de como né, trazer essa, essa luminosidade, esses efeitos que ele está produzindo na prancha para a pedra, para a imagem que ele vai transpor. E o que ele sempre fala, isso tem umas 3 ou 4 cartas, a, a relação muito difícil que ele tem com os impressores que não entendem o que ele quer. O que que essa imagem, o que que essas imagens têm? E eles chamam sempre ele de um excêntrico, né? Tem um lá, o Le Mesurier era mais, tinha uma cabeça mais aberta, mas tinha um outro que falava dele como fumista, né? Você, esse cara aqui não dá, porque eu não sei que dá, não dá para imprimir, né? Basicamente não dá para imprimir isso. Então é todo um trabalho né? Isso é uma outra questão, quem trabalha técnica, né? E procura, né, justamente esse tipo de aveludado que, nesse caso, dá para ver que não é um mero efeito. O que ele está tentando buscar justamente é a figura com o sino, né? E essa ideia do movimento, o efeito de movimento desse balançar do sino, E né? quase de som, né? Exatamente. E aí, para usar o termo da famoso simbolismo, a sinestesia, né? Buscar a correspondência, né? Quer dizer, sugerir um efeito sonoro, musical, né, para o espectador. E aí é o simbolismo todo rolando solto, né? Ah, a questão literária, né? Então, a primeira coisa técnica que a gente discutiu, né? É essa quantidade de desenho a carvão que ele tinha, fazer álbuns, e ele vai, nos anos 80 e 90 produzir 12 álbuns litográficos, vários deles dedicados a homens de letras, né? O segundo aqui é basicamente de Allan Poe, né? Como a gente, aqui é o frontispício. Cadê? Aqui, ó.
o frontispício. Ah, tanto esse álbum dedicado ao poeta estadunidense, né, e que era desconhecido, aliás, nessa época nos Estados Unidos, mas era muito na França desde a década de 60 pelo Baudelaire. O Baudelaire que traduz uma dezena de contos e faz uma publicação chamada Histórias Extraordinárias, né? E depois vai ter outros nomes, Histórias do Grotesco, do Arabesco, né? Mas quem vai tirar do limbo essa figura do Edgar Allan Poe é o Baudelaire na década de 60. Nas décadas seguintes, ou para falar aqui já especificamente nos anos 80, a gente tem a figura do Mallarmé, que também vai traduzir a famosa, e aí, claro, a famosa tradução do Corvo, né? Mas vai traduzir também outros poemas, e tem um poema belíssimo que o Mallarmé faz, que virou nas antologias aí, a tumba, né, Le Tombeau de Edgar Poe. E um terceiro figura fundamental, Émile Hennequin. Hennequin, H-E, dois N's, E-Q-U-I-N. Hennequin é um jovem escritor, tradutor de Edgar Allan Poe, jornalista e crítico. Ele hoje ele é desconhecido, o Hennequin, porque ele morre muito cedo. Ele morre muito cedo, mas ele é a figura mais próxima, porque a gente tende a ver, vamos dizer, a aparição, a apoteose pública do Redon relacionada com o Smans. E claro, desde o famoso As Avessas, a Marina adora lá o As Avessas do, 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 do Smans, lá, o personagem, né, o Florissat des Eu Santos, gosto da tartaruga cravejada. que ele, né, quer dizer, essa figura do Florissat des Esseintes lá, que é tem muito a ver com o dandy, né? Essa figura do aristocrata fora de época, fora de moda, né, nesse fim de 19, é, tem uma tem um capítulo que o protagonista dos As Avessas, ele trata na biblioteca dele, né, nos gostos pessoais dele, duas figuras fundamentais, o Gustavo Morro e o Redon, né? São duas figuras fundamentais e por isso a gente ficou, né, na crítica trazendo o Smans como fundamental para a evidenciação pública da figura do Redon. Só que antes dele tem o Hennequin. Ambos, tanto o Smans quanto o Hennequin, acabam conhecendo o Redon justamente em duas exposições que o Redon faz, uma em 81, outra em 82, em salas exíguas de jornais parisienses. Então, esses jornais, eles tinham lá umas duas salas de entrada e eles aproveitavam esse espaço e acabavam tornando uma espécie de sala expositiva. Em 81, o jornal La Vie Moderne, em 82, o Gaulois, acabam cedendo esse espaço de entrada para expor, e grande parte do que vai ser exposto, tanto no jornal La Vie Moderne, quanto no ano seguinte, 82, no Gaulois, grande parte são isso que a gente está vendo. Quer dizer, essa primeira produção que aparece nos álbuns e alguns desenhos
né? Então, tanto o Edgar Allan Poe, trazer já algumas dele estamos vendo, né? Esse é a prancha um, essa é a segunda, essa é a terceira, depois tem essa, a quarta prancha, essa a quinta e essa a última que compõe, são seis que compõem esse álbum dedicado a Edgar Allan Poe. E e justamente quando o André Malraux, que é um crítico que vai fazer o primeiro catálogo raisonné das gravuras do Redon, ele vai perguntar, ele vai fazer o Redon, isso em 1898. O Redon lembrar de uma série de questões relativas a esse começo, né, 79 e 80, e ele vai dizer, olha, mais importante para mim do que o Smans foi o Enecan. E ele cita justamente no mesmo jornal que ele expõe, o Golois, uma crítica que o Enecan fez. E o Redon diz assim, olha, essa crítica tem um sentido de clarividência, no sentido de que muito do que vai ser dito depois sobre o meu trabalho, em germe, já está lá no que ele escreve. Então, eu vou citar um pedaço que aqui que mais ou menos dá o tom de como o Redon vai ser, vamos dizer, forjado pelos escritores. E, claro, portanto, a imagem pública dele. Seguramente, diz, né, nessa crítica do Golois, que sai em maio, aliás, maio de 1882. Seguramente, Odilon Redon é um artista singular, que perdeu em compreensão, em universalidade, o que ganhou em penetração e especialidade. Seguramente ainda, Redon não é feito para agradar as massas, nem para pintar a atualidade. Retém esses dois termos. Nem para agradar as massas, nem pintar a atualidade. Veja, de novo o naturalismo lá que a gente estava falando antes. Mas seguramente continua ainda Hennequin. Redon deve ser considerado como o chefe e representante dessa classe de espíritos que busca ardentemente em arte não as certezas científicas, mas sim as belezas desconhecidas, a estranheza, a criação, o sonho de meios de expressão novos, imprecisos, épatants, impressionantes. Veja, aqui está mais ou menos quando a gente, né? Eu não vou ler o Smans aqui hoje, mas aqui está muito do que a gente vai ler, né? O Goncourt, o Gourmand, o Meleriot, o próprio Proust, lá quando a certa altura vai citar na Recherche o Redon, né, como o próprio Redon saca bem, está em germe nesse tipo de crítica já de 82. Isso é interessante pensar. Ou seja, a crítica já está aqui feita, no sentido de entender ou de esquadrinhar o universo imaginário com que ele trabalha. E ele chama, ele brinca, né? O Heineken chama o Redon de Edgar Allan Poe das artes gráficas. E é interessante pensar nessa relação é, dessa coisa, e eu volto à crítica dele, eu volto na crítica dele, veja,
ele não é um artista que agrada a muitos e nem trata do atual. Isso é interessante porque depois, e aí eu vou lá numa parte do diário do Redon, que é um. O Redon faz uma conferência na Holanda, e em 1913, a propósito de uma exposição. E veja o que ele vai dizer. Na verdade, ele está indicando qual é o público dele. E tem uma passagem que é genial aqui. Ele fala que o público, o espectador da obra dele são les esprits de silence, os espíritos silenciosos. São esses que vão se ater e vão se deter na obra dele. Mas eu leio um pouco mais porque é interessante pensar o contexto que ele escreve isso. Então, nessa conferência que ele dá na Holanda, quer dizer, é o velho já Redon, ele morre em 16, né? Portanto, é um dos últimos depoimentos públicos que ele vai fazer. A certa altura, ele vai dizer assim, opondo cor ou pintura e desenho ou gravura e desenho a lápis. Ele diz: o crayon não é mais apreciado. No Louvre, por exemplo, nas galerias de desenho, há um conjunto de arte muito maior e mais pura do que nas galerias de pintura, mas raramente são visitadas. Prefere-se visitar as pinturas. É que o prazer do olho, ou o prazer para os olhos, está ali. Evidentemente, né, o pressuposto é a cor. Eis, continua o Redon, a clara indicação da indiferença que acolherá na França a obra do artista que se deleita na austeridade do negro, né? Noir. Também, e aí é aqui que me interessa, considerei, diz o Redon, a tentativa que se, né? E aí ele está falando de um projeto fracassado que teve em 1912 de fazer um raisonné da obra dele, mas fracassou porque o editor não quis. Achou que não ia vender, que aquilo, né, ia ser um fracasso total. Também considerei, e por isso ele vai dizer, também considerei a tentativa que se quis fazer em relação à publicação do meu catálogo, sem realmente acreditar, mas admito que não teria outro destino, ou seja, que não ia levar a nada, né? Esse projeto de publicação. Então, esse catálogo deveria aparecer nos bulevares, ou seja, então estampado, né, nas vitrines de livrarias. E aí ele diz, ironicamente, o Redon, imagine-se então o transeunte alerta, divertido desses passeios barulhentos, detido seriamente com uma publicação dessa natureza? É a pergunta que ele faz. Não. Essas estranhas litografias, muitas vezes sombrias, abstrusas e, convenhamos, cujo aspecto é pouco sedutor, são, pelo contrário, dirigidas aos espíritos de silêncio. E, mesmo aqueles que ainda têm em si o raro recurso da ingenuidade natural. Quer dizer, a coisa infantil, né? A lúdica, que ele quer dizer. Tipo de graça. Completando, o Redon diz: para expressar meus pensamentos aqui, sempre acreditei que meu público estava longe desses lugares, ou seja, o boulevard, né? Ou seja, fora de novo
do naturalismo, do impressionismo, do cotidiano. Sempre acreditei que meu público estava longe desses lugares, como ficou provado pela primeira atenção que me foi dada. Foi, antes de tudo, além da fronteira, ou seja, fora da França, que as pessoas amam e procuram meus trabalhos. Isso é interessante pensar, né? Claro, ele faz essa conferência na Holanda, mas a gente tem que pensar que os primeiros colecionadores do Redon são os belgas, e lá tem um movimento simbolista forte, os 20, né? Levant à Bruxelles, a Holanda, na Itália, vai ter uns príncipes, uns condes também que vão começar a colecionar o Redon a partir de 86, 87, e na Inglaterra. E na França, rien de rien. Isso é interessante, né? Né, quer dizer, não é o nada, né? Mas quem vai na França se interessar primeiramente pelo Redon? Os simbolistas ou, como se chamava na época, os decadentistas. Essa geração de jovens poetas e esse círculo de literato ou de músicos, né? De intelectuais que giravam próximo ao, ao simbolismo, ao decadentismo. Por exemplo, Charles Maurice. Ele vai fazer um elogio do Redon e ele diz o seguinte: a flor bizarra de um sonho, especial e, no entanto, ligada por íntimos parentescos ao projeto que nós, simbolistas, né? Não está aqui, mas o termo está implícito, de uma arte nova, poetas e prosadores. Então, e um outro personagem importante desse movimento que foi forte em Paris, né? Os decadentistas e os simbolistas, é Paul Bourget. Ninguém conhece mais essa figura, mas ele foi fundamental como crítico, como poeta. O Paul Bourget vai dizer que também era próximo e adorava o Redon. Os mesmos jovens, diz Bourget, os mesmos jovens que adoram a poesia de Verlaine e se apaixonam pela pintura de Gustave Moreau, também se apaixonam pelos desenhos de Redon, por tudo aquilo que em Redon é sugestão, meias tintas, busca do além, claro, escuro da alma. Então a gente está vendo mais ou menos uma afinidade, né? Quando a gente começa a ver aqui o Redon, tanto o segundo álbum do Edgar Allan Poe quanto o primeiro, esse lá, o Dans les Rêves, a gente está vendo justamente a razão pela qual ele próprio, o Redon, vai se chamar isolé, isolado, né? Tanto que a obra dele é, não vai, evidentemente, quer dizer, e aí tem a questão. Esses títulos, né, como ele diz, tem a ver com esse universo, e ele acionar Edgar Allan Poe é justamente porque tem essa familiaridade de espírito em relação a essas personagens de época, né? Agora, como se começa a ler as críticas, os comentários fora do círculo decadentista, o que vai escrever do Redon é que ele é um maluco.
que é um fumista, que é um comedor de ópio e que não sabe ao que veio, porque ninguém entende, de fato, o que que essas obras significam. Se é que elas significam alguma coisa. Ô, Denis, quando você fala em simbolista e decadentista, eu sempre pensei os dois grupos muito associados. Estou errada, né? Não, não, não está errado, não. A gente mais ou menos associa os dois, né? É que o decadentismo começa com o livro dos Mans, propriamente dito, né? Vamos dizer, a Bíblia do decadentismo começa com lá o As Avessas, né? Vai ter outros personagens, mas vamos dizer assim, para efeito prático, a gente acaba não distinguindo muito um do outro, né? Vai ter uns personagens, porque quando a gente vai falar de simbolismo, a gente vai associar muito ao Mallarmé e o Verlaine, né? E tudo que vem deles. Ao passo que o decadentismo, esses aos quais mencionei, Charles Maurice, Paul Bourget, os Mans, todos eles vão se considerar decadentistas. Ou seja, de novo, essa tópica de jovens poetas ou intelectuais, ao modo um pouco dandy, né? Lá como vai essa figura do fim do 19, a pintura lá, Eugênia, do l'artiste, lá do Manet, do MASP, que é o Debutant, o Marcelin Debutant, é bem essa tópica dessa figura do desse clochard, né, dessa figura dandy que vem, né, de uma família o próprio Debutant é isso. Ele vem de uma família aristocrática, ele escreve uma na Itália, eu acho, alguma coisa ligado à música, né, libreto, tal, e é gravador, aliás, um excelente gravador, né? E também é isso, quer dizer, são figuras inadequadas ao mundo moderno, ao mundo atual, que é justamente esse mundo dos boulevares, o mundo dessa burguesia nascente, né? E o Smans é curioso que ele associa essa Paris, o Smans, né? Dessa transformação radical que sofre Paris a partir lá do Barão de Haussmann, né? Essa abertura das grandes bulevares, as praças, tal, essa cidade toda, ele associa o que ele chama de eh, americanização da França. E ele vai fazer uma crítica contundente. Ele não é o único, evidente, mas já na década de 80, do que ele chama de processo de americanização da França. Ou seja, ela deixa de ter, de ter ideias artísticas, culturais e próprias, e ela passa a seguir uma lógica do comércio e do capital que vem da América. Isso é interessante ler num Smans em crítica dos anos 1880. Você vê o caráter visionário de uma figura como Smans, né? E, mas isso é interessante pensar, né? Essa, diga, Marina, pode falar. Você quer falar, Marina? Acho que congelou. Ah, Ah, voltou. congelou. Eu vi que. Diga, Marina. Acho que tá sem. Voltou o áudio. Voltou? Voltou. Eu entendo essa inadequação dessas figuras, eu compreendo a crítica que eles fazem a essa política de urbanização do Haussmann. A única coisa que eu não entendo é por que uns são chamados de simbolistas e outros são chamados de decadentistas. Não, porque justamente isso, quer dizer, assim, tecnicamente, assim, Se ambos estão falando a mesma coisa.
Não, porque assim, basicamente decadentismo, né, vem com o romance do Smans, né, o Arrebourg, e o outro, vocês devem ter lido lá, que é genial, o Vier de l'Isle-Adam, que ninguém conhece hoje, mas era um poeta que escreve o Axel. O Axel, que justamente é uma outra figura do Florestan des Esseintes, que se fecha no seu palácio e ele diz assim: olha, viver, deixe isso para os criados. A gente faz coisa melhor. E ele né, o decadentismo é isso, quer dizer, é a radical oposição a todo o valor da modernidade. Depois eu e tem um outro que ele escreve também, né, que é a Eva Futura, né, que tem até o Thomas Edison, assim, é genial. Mas o Vier de l'Isle-Adam, assim, basicamente, para a literatura da época, o Axel, que é esse personagem que vive lá nas Torres de Marfim, aí tem essa coisa do simbolismo, desse decadente. Os dois são simbolistas, né, para dizer assim. Mas, basicamente, porque o simbolismo surge só com o manifesto do Jean Moreat, que é publicado no Figaro, eu acho que é 86, se eu não me engano, 88, por aí. Enquanto isso está rolando já antes, essa coisa do decadentismo. Mas veja, o tema é importante. Assim, é decadente em relação ao quê? A decadência, né? Nós somos, né? Somos decadentes em relação àquilo que a nossa época, dos bulevares, desse mundo dado pelo comércio, pelo capital, impõe, né? Em vez de, por exemplo, como os impressionistas, a gente vai, de um certo sentido, com as imagens, né, dos bulevares que a gente vê no Renoir, no Monet, em todos eles, o, o celebrar a vida moderna, a gente, como decadentista, a gente é o oposto a isso. Não tem nenhuma celebração dessa vida moderna. Pelo contrário, é recusa radical a tudo que corresponde a essa modernidade. E a figura do Dandy é isso. E, né, então, vocês que leram o As Avessas, ele é essa figura justamente radicalmente oposta a tudo que compõe a modernidade. Por isso que uma figura como do Edgar Allan Poe, né, os heróis, vários personagens desse, a melancolia do herói que se fecha na sua biblioteca, né, a oposição dele em relação ao mundo exterior, né, ou a tudo que a sociedade oferece, acaba sendo apropriado ou adequado como figura modelo para o decadentismo. Vamos dizer assim, então o decadentismo é muito mais um grito de guerra, uma atitude que a gente vê em dois personagens, o Axel do Vier-l'Isle-Adam e o Florestan des Esseintes do Huysmans, né? E genericamente a gente pode usar o simbolismo como uma estética ou uma poética geral. Mas assim, a militância, vamos dizer, mais forte, ela é do decadentismo. Mas elas, assim, mas em termos gerais, elas, você vê na crítica literária, elas se amalgamam. O manifesto do Mauriac, que é de 1876, 76? 86? Eu acho que é década de 80 já. 76, É da década de 80, eu acho, que ele publica no Figaro. Quer dizer, quer dizer, antes do termo simbolismo circular, o decadentismo já estava rolando há muito tempo. Mas justamente nessa atitude de inadequação, de oposição à própria época, né? E veja, é, por isso que as críticas vão associar o Redon a, assim, o que ele quer dizer com isso? O que essas imagens propõem?
só para você ter uma ideia, tem uma outra, né? Só para ter uma ideia de como a coisa é interessante pensar, um termômetro de época. Isso apareceu num jornal inglês. De novo, isso é curioso, né? O Redon ele é mais apreciado na Holanda, na Bélgica, em círculos da nobreza italiana e na Inglaterra, né? Claro, na Inglaterra por causa do gótico novel lá anterior, né? Então, talvez tinha essa. O próprio Redon associa isso, né? Por isso que a obra dele tem uma embocadura mais fácil para o público britânico. E um jornalista chamado Conrad, P.G. Conrad, escreve num jornal chamado The Idler, em 1900, um texto falando do Redon. Ó, Odilon Redon é o ilustrador par excellence. O texto é em inglês. Ele foi pouco conhecido na França, aliás. É o ilustrador par excellence da poesia e da literatura decadentes. A um observador, para um observador superficial, Redon deve aparecer como um decadente extremo, até mesmo um possuído, né, no sentido de louco, né? Isso deve seguramente ser ele deve ser um desses habitués típico do café Harcourt, que era como o café lá no Velho Atene era o lugar dos impressionistas, o café Harcourt era onde os Mans, Vier de l'Isle-Adam, Charles Maurice, essa turminha toda aí se juntava, os decadentes. Um Gente, boêmio negligenciado por suas bochechas pálidas, com barba negra, um bebedor de absinto, um comedor de ópio. E claro, né, outra figura fundamental dos decadentistas, Thomas de Quincey. Não nos esqueçamos dele. Um devasso que talvez, com raros intervalos e sob a influência de potentes estimulantes, será apreendido por uma impulsão de febre, capaz de lhe dar uma expressão artística aos delírios de seu cérebro artificialmente excitado. Claro, ele aqui está falando, lembre sempre dos paraísos artificiais. Ele está botando em relação com essa questão lá do Baudelaire. Eis o retrato, entre aspas, ideal do artista que se poderia construir a partir de uma contemplação superficial da obra de Redon. Vemos agora, veja, aí muda esse mesmo crítico Conrad. E vemos agora como esses traços não correspondem àqueles do homem verdadeiro. Longe dos lugares sórdidos, habitados pela boemia do Quartier Latin, Redon habita numa das principais ruas de um bairro elegante situado perto da Praça da Etoile. É um homem de plena dignidade que, que porta óculos e uma barba cinza, um perfeito patrício. E adivinha-se facilmente a conduta ordenada de sua existência, vendo a graça com a qual ele suporta os pesos dos seus 60 anos. 70 anos, né? Que é 1900 já. Então é curioso que isso vai ser uma característica que a gente vai ver muito. Tem várias cartas, né? O o próprio. Denis, Oi, o Denis, diga, diga. então, aquele texto que você pediu para a gente ler sobre o Flaubert, Hum, ele não
gostava das ilustrações do Redondo, que não tem nada a ver, né, com, com esse simbolismo todo que É, ele expõe, né? e, na verdade, o Flaubert não gostava de nenhum modo de ilustração, né? Isso é uma crítica que o Flaubert faz, aliás, não só ele, De nenhum modo. por exemplo, a George Sand também vai escrever, o Victor Hugo também, vai vários desses É, poetas, literatos, porque tinha uma questão, desde a década de 40 que para vender romance, o que se fazia? Se partilhava ele em fascículos, e para cada um desses fascículos colocava-se uma ilustração. é, Por quê? Porque a figurinha ajuda a vender. é. Mas que não tinha a ver com o texto, né? Mas você acha que o editor estava preocupado com isso? Ele preocupou, estava assim, olha, temos que vender, meu. É, Então, isso é curioso, porque há um debate ah, bastante estabelecido e intenso desde a década de 40 sobre essa questão da ilustração, sobre a questão de obra literária padecer ou não sobre o lápis de um qualquer que vai propor uma imagem para sua obra. é. Então, essa é uma questão que nos anos 40 vai se impor, e mesmo se a gente pega os ilustradores de profissão, como um Gustavo Doré, todo mundo já viu ou tem um, alguma dos clássicos da literatura com obra do Doré, da Bíblia, do Dante, né? O Doré ali fez mais de 50.000 obras para todo tipo de literatura da época, né? Então, agora, o- a figura do ilustrador, por sua vez, era considerada uma figura inferior ao pintor e ao gravador, inclusive. Por isso que o próprio Gustavo Morré é ótimo. Bom, Por isso que o Gustavo Doré, o Gustavo ah, Dourado, né? Ele faz, no final da vida dele, a partir dos 80, um esforço considerável de aparecer nos salões como pintor de história. Uma vez eu achei um catálogo enorme, assim, 500 páginas, sobre a obra do Doré. E ele é, tenta, por todos os meios, e, aliás, ele faz em muitos salões pintura de história, com o propósito de ser reconhecido como artista. Ou seja, ilustrador não é uma figura menor. Por isso que tem uma recusa de parte a parte. Ou seja, tanto o ilustrador não ser chamado como tal, porque é um trabalho demeritório, e do lado do escritor, e a crítica do Flaubert, e não só do Flaubert, mas da George Sand também, é isso, que aquilo que, com muito custo, o escritor faz para deixar no vago, ou deixar, né, para usar um termo que o simbolismo adora, sugestível ou sugerido, vem um canhestro que fecha na sua imagem, né, na sua ilustração, aquilo que eu, né, poeta, escritor, romancista, com muito custo, propus na chave de deixar a imaginação do leitor fluir, né? Agora, é difícil não ver o Dom Quixote, por exemplo, sem pensar no Doré. Aquela figura alta, mirrada, com aquela barbicha pontiaguda,
Uma época eu estudei isso. A figura né? Quer dizer, essa impregnação no imaginário do leitor da ilustração do Quixote do Doré. Porque ele não foi o único, evidentemente. Antes do Gustavo morrer, desde o 18, né? Muitos outros já tinham publicações do Quixote com imagens, sobretudo o romance. Mas ninguém. Aí é a força da ilustração, né? Da grande ilustração. Ela impregna de tal modo imaginário que é muito difícil descolar quando se lê. Quando eu li recentemente de novo o Cervantes, a imagem, a imagem do Doré ainda ficava assobiando. E ela é de tal forma poderosa, se vocês olharem, isso uma época que eu fiz um estudo rápido, se vocês olharem o cinema, até os 90 a caricatura ou a caracterização do Quixote no cinema é emprestada do Doré. Então tem isso, Por exemplo, a Cleópatra, para mim, é a Elizabeth Taylor. tá vendo? Então, mas isso é a força da imagem, ou melhor, de uma certa imagem. Diga, Marcos. O Denis, você estava falando das afinidades do Redon, e a Bia falou do ensaio que você mandou. Eu queria te perguntar de duas coisas, duas afinidades, uma mais antiga e uma contemporânea dele. Você fala lá o livro do Flaubert é A Tentação de Santo Antão, né? Isso. Cuja imagem, está falando cuja imagem mais conhecida, eu acho que é da pintura do Bosch. E olhando principalmente as imagens do catálogo dos sonhos do Odilon Redon, esses monstrinhos, essas figuras só com a cabeça, ou com uma perninha embaixo, ou com uma asinha, etc., eu perguntaria se, apesar da distância do tempo e das circunstâncias, se o Odilon Redon teria sido influenciado, pensado, levado em consideração o Bosch, mas aí me vem uma diferença que o Bosch era sobretudo um homem de fé. Quer dizer, as obras dele eram obras religiosas, o Inferno, etc. E o Odilon Redon parece que não. Mas parece que tem nas coisas do Odilon Redon uma coisa, não sei dizer se é existencial, se é mística, não é uma coisa propriamente de fé, mas tem uma coisa, vamos dizer, transcendental, talvez, ou mística. Eu queria saber se é isso. E a segunda coisa que eu queria perguntar é que, olhando essas imagens, sempre me vem na cabeça a ideia de um conceito que depois foi desenvolvido pelo Freud, muito depois, mas que eu acho que era um conceito que já existia nessa época, O estranho lá, o que é a Amreich. ideia do Unheimlich, que é a ideia do que é estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Quer dizer, o que causa angústia é a sensação. Eu vi a sua explicação para a Marina na aula passada, de que é ao mesmo tempo coisas que são feitas de maneira real e sobre o irreal, ao mesmo tempo consciente e inconsciente, e ao mesmo tempo estranho e familiar. Saber se é possível que o Odilon Redon tivesse vivendo nesse clima, nessa época, pudesse já conceber um pouco essa ideia do Unheimlich. É o Kafka. O Kafka, É o exatamente. Kafka. Exatamente. Esse estranhamento, né? Mas eu sinto um Não é pouco uma com o Odilon vigília, Redon também. Quando eu É, vejo essas imagens do Odilon Redon, é um estranhamento. porque não é vigília, não é É, uma vigília, não é? exatamente. No Kafka a gente sente isso com É. clareza. Eu Uhum. acordei, né, E era uma e barata. transformado num inseto horroroso. Ou o processo. Eu acordei e alguém entrou no meu quarto dizendo: o senhor foi acusado. aí ele não sabe exatamente do que e nem como. Nem como, né? E Então, ele nunca vai saber. é, esse estranhamento
Mas eu acho que sobre o Bosch que você falou, eu também tive essa mesma impressão, e eu me lembrei de uma coisa que o Denis falou na aula passada, que nós somos atravessados, né? A modernidade, nós somos todos atravessados. Aquela prancha do prato que o Aham. crítico forçou, provavelmente Então, João forçou, Batista? que é o João Batista, mas e não é o João Batista, porque de alguma maneira, como disse o Denis, somos atravessados. Uhum. É, eu não explicitar assim, em relação primeiro ao Bosch, né? Nenhuma carta, nenhum texto especificamente ele cita o Bosch. O que a gente sabe é que o Bosch começa a aparecer, ou ele começa a ganhar força com os surrealistas, na verdade. Isso não significa que a obra dele não circulasse. Na verdade, por exemplo, a partir do Bruegel, das gravuras do Bruegel, que são desse universo boschiano, circulou muito na França, né? E, e quem recuperou muito esse imaginário da gravura do Bosch via Bruegel na França foi um cara que o Rodin gostava muito, chamado Callot. Então, o Callot, que é o grande gravador francês do 17, ele vai ter esse imaginário, quer dizer, vamos dizer, Boschiano via Bruegel, traduzido na França. Então a gente pode ver, vamos dizer, uma via indireta dessa, para usar um termo que eles gostam, dessa transmissão, dessa cadeia de transmissão que vem de lá, porque basicamente a gente sabe, isso é muito, a historiografia sacou bem, que o Bosch ele vem para o primeiro plano da história da arte com os surrealistas. São os surrealistas, né, que trazem o Bosch para o primeiro plano. Tanto que você tem alguns estudos no 19, mas no universo germânico, ou Flamengo germânico, né? O Redon conhecia muito, né, o universo Flamengo, mas ele não cita em nenhum momento das referências. Ele cita bastante gente, mas ele nunca cita o Bosch, né? Então, o Sandostrom, aquele que eu citei semana passada, que faz lá a Iconologia do Redon, aquele livrinho dele, esse daqui, ó. Adoro iconologia. A Daqui, ó, professora voltou e ouviu. Ah, que é Sandostrom, o Mundo Imaginário de Odilon Redon. Ele é publicado esse livro aqui nos anos 50. Então, é o primeiro grande estudo que vai tentar entender um pouco a iconografia do Redon, por onde ela se move, né? E ele não, e justamente ele vai trazer a dificuldade do Redon em relação ao Bosch. E Sandostrom, ele é desse mundo, né? O nome diz ele já é desse mundo flamengo, né? Então ele vê muito claramente a dificuldade, assim, dessa relação direta, mas ele pensa justamente por uma via de transmissão, né? E portanto desses vários degraus que a coisa assume, né? Porque justamente nesse fim 19 o Bosch não é citado. Você não vê grandes estudos que o trazem, né? Como mas hoje. isso não significa, né? Isso não significa que, de alguma maneira, ele tenha sido visto, ele estivesse sendo visto. Porque, por Se exemplo, 20 anos depois, os surrealistas já vão estar trazendo à tona, a distância é muito pequena, temporalmente falando. mas eles sempre adoram e é curioso porque o Bosch volta como os surrealistas adoram, como uma figura nessa linha que o Redon fala dos isolados. Então eles vão romantizar a figura do Bosch como alguém que faz esse mundo do apocalíptico
porque é alguém fora da curva, né? Quando, na verdade, quer dizer, eles vão pegar para um aspecto do maldito. Quando a gente sabe que o Bosch é justamente tudo menos maldito, né? Porque ele trabalhava para o Filipe II, né? Ele Eu trabalhava. concordo com o Marcos. As pranchas do Odilon Redondo, os desenhos do Odilon Redondo, por menos místico que ele fosse, claro, por menos religioso, por menos que, ele traz imagens como a morte, a caveira, essas figuras que nos remetem, de alguma maneira, a esse mundo que está atravessado pelo cristianismo. Eu concordo contigo, e tem um aspecto importante que um estudioso traz, quer dizer, lendo o Redon, a gente fica claro que ele não é um cara religioso. Por exemplo, lá que a Eugênia estudou lá, os nabis, o, o Denis, por exemplo, ele é muito católico. Muito. Você vê muito claramente nos textos dele, lá como que chama lá, na capela dele, Saint-Germain, não é? Que ele tem lá, É. ele é muito católico e ele está próximo, isso a Eugênia sabe também, que ele está muito próximo de uma figura que era doida de pedra, o Peladin, nesse 19, que faz um salão chamado Rosa Cruz. E aí, quer dizer, é o místico pautado por uma dimensão religiosa, aliás, reacionária, inclusive, né? No caso do Peladin. O, o, Só uma observação, a Marina, eu acho que eu concordo com a Marina, a coisa do tem um estranhamento e dá para ver, eu não sei, no Redon, que me incomoda muito a arte dele. Eu digo, não é que eu seja o artista assim que eu mais admire, mas eu acho que tem uma indagação. Ele é muito sombrio, na verdade, essa coisa da fantasia dele, mas tem um estranhamento e acho que uma indagação sobre o mundo em si, talvez até do ponto de vista religioso. É isso que a Marina fala e o Marcos, no também caso, acho. e no caso dele, esse desentendimento com, né? Você veja, aquela ideia. Você veja, ele próprio configura o público dele. Uma arte dirigida aos esprits décilons. E essa dificuldade, porque por isso que ele fala, quer dizer, imagine essas imagens, né, expostas lá numa livraria de Boulevard para o transeunte passar. Não atrai. A própria capa do Don Le Rêve, que tem um anjo caído, Isso. né? Isso Um anjo andrógeno, né? é um anjo andrógeno, mas é um anjo caído. E tem a lira. E tem a lira. Então, esse atravessamento religioso, religioso no sentido Vamos, amplo do termo, né? vamos pensar, eu acho que o termo que o Marcos sacou isso é o místico. É o místico, é. Pensar essa coisa bem solta do místico, né? Porque o religioso a gente vai ver propriamente naquele belga, o Ferdinand Knopf, que eu não sei como pronuncia também, quem pronunciava aquele nome, mas você vê muito nele que ele participou, inclusive, do Círculo Peladin, uma coisa católica na chave dos nabis, sobretudo, né, do próprio Maurice Denis, né? Mas nos outros, no Redon, assim, você não vai. E ele fala que, na verdade, a arte não pode estar a serviço nem do social e nem da religião. Quer dizer, ela se serve, evidentemente, desses temas. Ele vai fazer tudo. Buda, Krishna,
né, a partir do 1900, que a gente vai ver na parte final dele, em que entra bastante aquarela, a cor volta, você vai ver figuras de divindades do panteão de todo o universo. Mas aí entra nessa coisa mística geral, que na verdade é um enlevo do espírito. Tem um estudioso que pensa esse universo a partir do pessimismo, né? Tem um estudioso na verdade, ele fala muito dos decadentistas e vai associar esse universo decadentista com o Schopenhauer, a dor de viver. E a tese dele é uma tese, né? Ou uma hipótese, como toda outra também é passível de excesso, né? Mas a ideia de que justamente é esse absurdo da existência, né? Quer dizer, é um homem movido pelo desejo, e esse desejo que nunca tem fim, né? E aí o vazio o Schopenhauer é um dos primeiros a trazer essa coisa oriental, né? O vazio como aquele plano em que se tenta buscar essa espécie de nulidade do desejo. Agora, sendo não schopenhaueresco esse universo, porque o Wagner era muito, né? Aí tem que passar. Outra figura fundamental do simbolismo é Richard Wagner, né? E ele foi fundamental nisso, e ele era muito leitor. O Nietzsche, o jovem Nietzsche também era muito leitor do Schopenhauer, né? E nisso você tem essa questão, a gente está falando do que se traduz na França, esse pessimismo, que é o decadentismo, né? Mas tem uma reação contra o racionalismo, né? Você vê muito isso. Um texto que foi interessante ter lido outro dia foi do Yeats, aquele poeta irlandês, que ele falava a reação contra o racionalismo do século XVIII mostrou-se uma reação ainda mais forte contra o materialismo do século XIX. E isso a gente vai ver, por exemplo, quase as mesmas palavras num texto do Kandinsky chamado Do Espiritual, Geist, do Espiritual na Arte, que é um pouco depois, é 1908. Aliás, ele começa a escrever em 1905, né, nessa oposição. E então tem uma questão que é que é difícil justamente isso nesse o que a gente pode dizer assim, tem esse absurdo da existência, desse não entendimento em relação à própria época. Isso é o decadentismo, né? A atitude decadentíssima e o dandy, isso é muito claro. A figura do Redon, né? Tem muito, vocês leem lá, vocês vocês veem no diário, um jovem Redon que tem uma dificuldade muito de entendimento em relação ao que ele quer e ao mundo que ele vive, né? E, e essa figura do Bresdan, que vem com esse imaginário fantástico, vai ser essa clé de champ, essa abertura que lhe fornece um outro universo. E a música também, né? O fato dele gostar muito do violino, né? Você veja, uma grande tradição que depois Klee, o próprio Kandinsky, né? Dessa coisa da música, não simplesmente de apreciar a música, mas ser intérprete, né? Também é fundamental. E um outro aspecto importante relacionado a isso é como se dá esse entendimento com relação, por exemplo, ao Edgar Allan Poe. Por exemplo,
tem um título: O olho, como um balão bizarro, se dirige para o infinito. Na época, né, você veja, esse e os outros, diante do sol negro da melancolia, Eleonora aparece. Isso era curioso porque na época achava-se que esses títulos eram tirados diretamente dos contos aos quais Redon se referia. E não. Depois que ele diz, esses títulos quem inventou fui eu. Se você lê os contos, não tem. E tem uma coisa ainda mais curiosa de se pensar em relação à imagem, porque se a gente, né, quer dizer, como o título, ele próprio diz, não está no conto, eu forjei o título, eu inventei, e aí, de novo, essa questão dele, que a gente falou semana passada, lá desse texto que eu passei, dessa ambição dele com o literário, de ter escrito contos, né? Então, o título que ele inventa, veja, tem uma coisa curiosa, importante que ele fala. O olho como um balão bizarro. O como é analogia, é metafórico. E a imagem não é metafórica. O olho é um balão. Então, tem essa questão da legenda, da inscrição que ele coloca, que voluntariamente não corresponde à imagem. Ou melhor, de novo, ele fala que o título ele tem que ser, né? Isso a gente comentou, ele fala várias vezes. Ele tem uma teoria do título, da legenda. A legenda só importa na medida que ela não explica. Ela fornece uma chave. E ele próprio diz, isso ele diz numa carta de 1909, que é o seguinte: olhando retrospectivamente, esses títulos me pareceram, do Edgar Allan Poe, um pouco pesado. Hoje eu os tiraria, mas na época, para não parecerem obras demasiado incoerentes, eu os introduzi como, primeiro, rivalidade ao poeta e, segundo, como uma chave de entrada. Agora, qual a relação que a gente pensa nessas obras do Redon em relação à literatura? É uma relação visionária, que ele vai chamar de intérprete. Por que visionária? Porque ela não é de ilustrador. E, de novo, o que é uma ilustração? O Gustavo Doré. A ilustração, na base, a grande ilustração, daí a força que tem a figura do Quixote e do Doré para todo mundo, é aquilo que ilumina o texto. O ilustrador, isso quem vai falar é o Carlos Oswald, aqui no Brasil. O ilustrador é uma espécie de prostituta. Por quê? Porque ele não pode ter o imaginário prévio. Ele é prostituta por quê? Porque ele se abre como uma prostituta àquilo que o desejo do texto impõe. Então, o ilustrador, não tendo um pensamento prévio, na medida que ele lê, ele vai iluminando, né? Aí ilustrare, né? O própria metáfora da imagem diz, ele vai iluminando em analogia e, portanto, o lápis do ilustrador ele se molda às exigências do texto. Por isso que é uma relação de amantes. A frase do Carlos Oswald é genial. Eu retribuo com algo, o desenho, né?
aquilo que o texto me deu. Então, é uma espécie de relação de amantes. Isso é a relação elevada da ilustração. E é isso que o Doré faz. Porque você vê que, se você vê o Doré do Inferno, o Dante, que acho que é a primeira grande ilustração, o primeiro conjunto que o Doré faz, ele é muito diferente do que o que ele faz, por exemplo, para o Rabelais. E é diferente do que ele faz, por exemplo, em relação ao Cervantes. Então, ele não pode ter parte pri, porque senão é uma relação de amantes. É, esse negócio aqui vai longe, mas eu vou introduzir a questão de para o seguinte aspecto. No Redon, ele não tem essa relação de ilustrador porque ele tem um imaginário pronto do fantástico com o qual ele se ilustra no autor ao qual ele se dedica a fazer imagens. Aqui, por exemplo, vamos pegar essa imagem. O conto vocês sabem, né? É a história famosa lá do Hans Pifal, né? Então, lá... James, Oi, James, vamos deixar para discutir esse assunto na próxima aula, porque faltam 2 minutos. tá. E eu estou com fome. Desculpa. Cadê o rango? Pois é, eu estou tão deprimida que eu não tenho nem. Não Né? Não, mas, tenho... mas a questão básica é a seguinte, quer dizer, o Redondo não dá para ser ilustrador por uma razão básica. Ele não ilustra o Edgar Allan Poe, e a gente vai ver que ele não ilustra o Flaubert. Ele se ilustra com o Edgar Allan Poe e ele se ilustra com o Flaubert. Ou seja, ele tem um universo fantástico, de temas fantásticos, um repertório fantástico estabelecido, e ele vai buscar, eu estou dando a sinopse aqui já, e ele vai buscar nesses autores elementos que sejam pitorescos, mas o pitoresco significa que tem uma crispação, uma centelha que ilumine o universo imaginário dele. Isso é totalmente diferente. Então, quer dizer, por isso que é uma relação visionária. É Ele vai uma concorrência com o texto, né? isso, mas aí tem uma relação, uma concorrência, por quê? Porque são, né, justamente são textos de embocadura fantástica, mas ele vai buscar algum elemento desse fantástico que esse conto traz para que ele ilumine o seu próprio repertório. Por isso que é vamos dizer, um encontro visionário, fantástico. Aqui, só para ter uma ideia, então. Por exemplo, essa coisa da visão aparecia no álbum anterior. E aqui volta. Volta, mas ele volta transfigurado. Na, na metamorfose que esse olho cindido, né, da imagem anterior, ele aparece no balão. Então, ou seja, ele está capturando no universo do escritor um elemento visionário dele que busque uma outra coisa. E veja, então, de novo, o olho não é. Então, o título, se a gente for pensar assim linguisticamente, ele está errado ao pé da letra. Aqui o olho é um balão bizarro. E ele coloca esse como
porque, na verdade, ele tem que, de algum modo, dialogar com o que o conto traz, que é o balão do Hans Pifal. Então eu paro por aqui, mas Veja os próximos capítulos, não percam. então fundamentalmente é essa questão que vai importar. E no Flaubert a gente vai ver como isso vai se acentuar ainda mais. Agora é estranho de pensar o Flaubert como para usar um termo que a turma gosta hoje, um ícone do decadentismo, né? Uma figura modelar dos decadentistas. E ele é. Mas, claro, não é um Flaubert da Madame Bovary e nem da educação sentimental. Salambô. Então, a Salambô vai ser importante também pela mulher fatal. Pela mulher fatal. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite a Um todas, beijo, Denis. Muito todos. obrigada. Beijo. Então, Quarta que vem, então, você já deu a sinopse da próxima aula, a questão da ilustração e da não ilustração. ou da silustração. Ilustração. Da competição entre o texto e a imagem, A pluma, a pena e o pincel. a pena e o pincel. Só vou mostrar para vocês a imagem gerada pelo Doré, o Gustavo Doré. Eu me lembrei que aqui a gente tem essa imagem que o Assis foi a Toledo e comprou. Vendo? É igualzinha Do Ah, Doré. Exatamente. dos anos 60. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau, gente. Bom ver gente. Boa vocês. noite para Tchau. todos. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Vai ficar gravado aqui agora, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.